Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, como vocês já viram na chamada, é um vídeo especial para falar sobre um dos assuntos sertanejos desse ano, um dos principais assuntos envolvendo música sertaneja na mídia, que é a série do Chitão e Chororó, As Aventuras de José e Durval, série original do Globoplay, que tá amanhã, amanhã sexta-feira. Esse vídeo está sendo lançado na quinta, na sexta, dia 22, vai ser lançado o último episódio, o 8º episódio. Aí vai estar tudo disponível mesmo para quem quiser assistir. Se você não assistiu ainda, vale a pena começar, vale a pena maratonar. Eu maratonei, assisti tudo uma vez só. Eu tinha visto já o comecinho quando passou na Globo, mas eu escolhi assistir tudo de uma vez. Assisti ontem, comecei de manhã, acabei à tarde, vi os 7 episódios, então tá tudo muito fresco na minha cabeça para fazer os comentários aqui. O pessoal do Globoplay me pediu um vídeo, faz um vídeo, fala das suas impressões, mostra a questão musical, mostra a questão histórica, o que aconteceu, o que não aconteceu exatamente daquele jeito. Então eu preparei, como eu disse, eu assisti tudo ontem e hoje eu quase que vi tudo de novo. Eu revi muitas passagens assim para entender, para pegar alguma referência que eu tinha perdido. Anotei nos papéis que vocês conhecem aqui, esse tanto de papel aqui, e vou dividir com vocês aqui. Para quem não assistiu, esse vídeo eu acho que é muito legal, e para quem assistiu também, para discutir algumas situações que acontecem ali e que tem gente que concorda, outros não. Fica aí que vai ser legal o papo de hoje. É o seguinte, quando saiu a notícia de que haveria uma série do Chitão e Chororó, que eles iriam escrever, que alguém ia escrever essa série, ficou já um monte de dúvida no ar assim, e uma desconfiança do povo do meio da música, de será que é hora de mexer com isso? Será que vai dar certo? Será que vale a pena escrever sobre uma história que todo mundo conhece tanto? Porque não é só a história do Chitão e Chororó que a gente já conhece bem. É que a história deles parece a história de outras duplas também, da mesma época, até de épocas anteriores. Se você pegar os Amigos, os 3 têm histórias parecidas, as 3 duplas. Os irmãos, filhos de uma família com vários irmãos e muito pobres, e aí, através da música, eles vencem, enfim, chegam lá no topo da música do Brasil. Então a gente sabe que o roteiro é mais ou menos esse, e acredito que era o grande desafio contar uma história tão conhecida, tão batida, de uma forma que ela ficasse interessante, a ponto de alguém assinar o aplicativo e assistir mesmo, e gastar tempo assistindo. Eu já adianto para vocês que conseguiram achar um rumo totalmente diferente do que já tinha sido feito. Isso eu acho que foi a coisa mais difícil e mais legal que eles fizeram. Óbvio que vai vir a comparação, o pessoal vai falar, mas tem a ver com o filme do Zezé e do Luciano? Não tem nada a ver. Apesar da história ser muito próxima, das duas duplas, não tem nada a ver. Os caras foram para um rumo totalmente diferente, totalmente novo, assim, e nesse ponto é surpreendente como conseguiram transformar uma história já batida, não sei se batida é a palavra, mas já muito conhecida, em algo muito interessante. Tem um aviso que vem antes de cada episódio, são 8 episódios, como eu disse, dizendo que aquela obra é uma obra de ficção, que tem uma liberdade de criação e que é baseada na história dos irmãos. Ou seja, na hora que você for assistir, ou se você já assistiu, tenha noção seguinte, não é uma biografia da dupla, não é um documentário sobre a dupla, não é uma tese acadêmica sobre a dupla. Então, assim, não fica noiado com o lance de data de música, lançamento de música, que ano é aquela história exatamente aconteceu. Não, tem uma liberdade, eles escolheram escrever dessa forma, então tem muita coisa que realmente aconteceu e tem muita coisa que é criação feita pelos autores, mesmo, lógico, baseado ali no Chitão e Chororó, na vida do Chitão e Chororó, na carreira deles, mas com liberdade de se criar. Liberdade, assim, ninguém foi lá e falou isso aqui pode e não pode. Teve liberdade, e isso é importante saber antes de assistir, porque às vezes pode confundir alguma coisa, mas tem música que foi usada que não tinha sido lançada na época. Tem um monte, tem músicas escolhidas, não é para ficar com isso, não é um documento histórico sobre a dupla. De novo, é uma série que é feita para você assistir, que gosta da dupla, e você vai gostar, tenho certeza absoluta. A questão é a seguinte, eu fiz algumas anotações episódio por episódio, mas como pode ser que você não tenha assistido ainda, vai ficar muito chato se eu ficar pontinho por pontinho aqui. Então, eu vou falar de uma forma mais corrida aqui e de coisas mais interessantes. Na verdade, o Globoplay me pediu um vídeo de mais ou menos 10 minutos.
eu acho que não vai dar. Eu acho que vai passar bastante, mas é por um bom motivo. É porque tem bastante coisa para falar. Antes de começar diretamente a falar da série, lembrando que ela está disponível no Globoplay, você pode assinar de onde você estiver, inclusive do exterior. A série pode ser assistida no exterior também, então faz favor de assinar, tem todos os planos possíveis para você assinar lá, vale a pena, confia que vale a pena assistir a série. Realmente me surpreendeu. Eu sempre comento aqui, eu faço parte da turma dos chatos e cri-cris e gostei muito da série, porém, sempre tem uma vírgula, porém, eu vou mostrar aqui o que é real e o que não é tão real assim. Eu, como disse, assisti a série ontem numa levada só, assisti os 7 episódios numa levada só e fiz um monte de anotação. E fui dormir. Eu falei, eu preciso resolver algumas questões na minha cabeça. Assim, eu anotei, será que isso aconteceu? Essa história aqui não foi assim. Será que eu tô confundindo alguma coisa? Eu entrevistei o Chitão e Chororó aqui no ano passado, já escrevi infinitas vezes sobre eles, já fiz matéria extensa sobre eles. Então eu tinha uma base boa de Chitão e Chororó e algumas coisas ficaram na minha cabeça falando, não é possível que eu não tô sabendo disso aqui. Faz tanto tempo que aconteceu e eu nunca descobri. E eu fiz uma coisa, que foi mandar uma mensagem pro Chororó hoje cedo. E falei, Chororó, posso falar com você sobre a série? Eu preciso tirar umas dúvidas. A gente ficou meia hora no telefone e eu consegui tirar todas as minhas dúvidas a respeito da série. E ele pediu para eu falar algumas coisas aqui, inclusive que ele acha que a porcentagem de verdade e de criação tá 50-50. 50% aconteceu, os outros 50% são por conta dos autores. Vamos lá. A série começa mostrando a infância da dupla, né? E eu fiquei um pouco... me chamou a atenção a pobreza deles quando criança. A gente sabe que eles eram pobres, né? Essa história a gente conhece, mas você nunca sabe o nível da pobreza, né? Passava fome, não passava fome. Ele me disse hoje, o Chororó, que ele passava fome. Chegaram a passar fome, sim. A vida era muito difícil, como a série mostra, o pai deles, o seu Mário, tinha uma dificuldade muito grande financeira, tinha mês que ele recebia o pagamento, não era salário, ele explicou como era, ele recebia o pagamento, chegava para comprar comida e o salário já ficava ali, não tinha mais nada para passar o mês, e carne era alguma coisa que realmente, como mostra a série, era raro na mesa deles. O Chororó disse que o único tapa que ele tomou do pai dele na vida foi um dia que ele engasgou com a carne, porque eles compraram e ele ficou tão feliz, tão emocionado de ter carne em casa que ele comeu desesperado e o pai dele foi lá dar bronca nele, deu tapa para ele desengasgar e deu bronca nele para ele comer mais devagar. Então, hoje a gente acha bonitinho, né, essas histórias, mas a história é muito triste e ele conta que realmente isso durou uma fase boa ali da vida deles e eles ainda eram em 3, né, tinha o Chitão, o Chororó e a Rosária, que aparece também na série depois que vem uma série de irmãos, né, eles são em 8 ou em 9, agora eu vou esquecer, mas eles são em muitos. A Lurdinha mostra, ela falece no comecinho da série, já começa, ela abre com o enterro, com o velório da criança, e também tem uma coisa que não tem na série, a mãe do Chitão e Chororó perdeu gêmeos, ela abortou de gêmeos, teve um aborto espontâneo de gêmeos, e isso não foi mostrado, mas é uma história bem pesada também, que eu acho que eles preferiram não contar, tem vários detalhes, mas o dia eles quiserem contar, eles contam. Como eu disse na abertura, a série não tem nenhum intuito, nem documental, nem jornalístico, por exemplo. Mas ele tem um furo, na verdade, de jornalismo, que é tratar do caso da mãe deles. Chitão e Chororó sempre foram muito fechados em questão de vida particular, sempre falaram muito pouco de intimidade na mídia, a gente sabe dessa história toda, já falamos disso com eles aqui, e a série realmente explorou algo muito pouco explorado, que era a doença da mãe de Chitão e Chororó, a Dona Araci. Quem assistiu a entrevista recente aqui do Tiãozinho sabe, Dona Araci morava num condomínio exatamente atrás do meu aqui, ela passeava aqui na rua, e ela era bipolar. Depois, durante a série, mostra o diagnóstico mais claro, né? A coisa fica mais clara, mas leigamente falando, ela era bipolar, enfim, ela variava muito o humor, e isso é muito mostrado na série, inclusive os estágios mais graves assim, e mais pesados.
a mãe numa camisa de força, eles eram crianças e viam a mãe ser levada para um sanatório em camisa de força, e depois até tinha tratamento de choque, dava um choque na cabeça dela, e as crianças viam, né, o Chitão e o Chororó viram, não eram mais tão crianças, já tinham crescido um pouco quando viram o choque, mas era um tratamento muito pesado, e jornalisticamente, mesmo que não fosse a intenção, é um baita furo e é um momento muito interessante, assim, ver essa realidade, né? Saber que eles passaram a vida toda, depois, quando eles vão para a cidade, tem mais condições e também a medicina avança, com remédios ela acaba tendo uma vida melhor, mas nunca chegou a curar mesmo. Ela conseguia se manter sob controle por conta dos remédios. Isso foi durante a vida toda. Dona Araci morreu não tem tanto tempo assim, não, e até o final da vida ela sofreu com essa condição. Uma outra parte muito importante é o pai. E aí a gente já começa a discutir o que é realidade e o que não é. O pai de Chitão e Chororó era o cara de música. Ele era cantor, ele era segundeiro, ele escrevia música, tem até a primeira música que aparece na série é uma música do pai dele, e o pai dele estava cantando. A música chama Cortando a Estrada, não é a música Estrada, aquela dos anos 80, lá famosona, não. É uma outra música que a dupla não chegou a gravar, tem vídeo da dupla cantando na internet essa música, mas não chegou a entrar em disco. E era uma música do pai deles, e é muito legal que abre a primeira música da série, é justamente essa. E eu achei que é uma sacada boa, porque muito pouca gente conhece essa música, como também não foi gravada pela dupla, mas dá ali para entender que eles tiveram a quem puxar. Enfim, o Seu Mário era uma figura musical, um cara que sonhou em ser cantor, chegou a ter dupla, tem até uma história de que ele chegou a ter proximidade dupla com o João Mineiro, eu não sei até que ponto foi isso, mas foi um cara que sonhou com a música, não conseguiu vingar na música, porque a vida era muito difícil, precisava ter um trabalho mais concreto, e os filhos realizaram esse sonho para ele. Ele faleceu muito pouco depois do sucesso de Fio de Cabelo. Ele viu pouco o sucesso, mas viu os filhos famosos e tal. A questão aí do pai na série, o que é verdade e o que não é? A série mostra uma relação, no final da vida do pai, um pouco estremecida, um pouco estranha com o Chororó. Como se o pai e o Chororó fossem pessoas que não tivessem se bicando muito no fim da vida. Tanto que a última vez que o Chororó vê o pai, ele não se despede na hora de sair de casa. A mãe pergunta: você não vai falar tchau pro seu pai? Ele vira as costas e vai embora. O Chororó falou que isso não aconteceu e que ele até queria que eu falasse isso, que isso não aconteceu, que ele era muito próximo mesmo do pai, da família de forma geral, e que ele jamais enfrentou o pai ou discutiu com o pai, ou teve alguma coisa que a série mostra. Tem algumas partes meio tensas, algumas coisas pesadas que ele fala pro pai dele, que ele fala que não aconteceu. Isso ele ficou meio assim, ele assistiu e falou: não, não tem essa relação com meu pai não, sempre fui muito próximo do meu pai, sempre respeitei muito. E tem uma coisa bonita que ele falou pra mim, que na série a gente acaba tendo a impressão de que os filhos, de que o pai era um pouco frio com os filhos, não tinha tanto carinho, beijava a Rosária, beijava a esposa, né, Andréa Horta, que é a Dona Araci, mas não tinha muito carinho com os filhos, e ele me disse que é porque o pai era muito criação bruta, assim, filho não pode beijar nem nada, era aperto de mão no filho, e ele me disse, ficou até emocionado contando no telefone, que o primeiro beijo que ele deu no pai dele foi no enterro, né? Foi no velório. Na verdade, ele beijou o pai no caixão, e foi o primeiro beijo que ele deu no pai dele, porque o pai dele não tinha essa coisa da proximidade, era um homem antigo, muito bruto, que não aceitava essa coisa de muita intimidade assim, e é por isso, não por ser um cara frio, mas sim por uma questão de criação. Olha, a parte de atuação não é exatamente a minha área, não é o que eu sou mais entendido, mas é realmente, assim, é muito admirável como acharam pessoas que combinaram com os personagens. Quem gosta de sertanejo, acompanha o Chitão e Chororó, meio que conhece todos não, mas boa parte dos personagens que apareceu ali. E pra mim, os meninos, as crianças que interpretam o Chitão e Chororó, que são dois Pedros, Pedro Lucas e Pedro Tiroli, são muito bons, seja na cantoria, na atuação, aquela coisa de cativar, de segurar a audiência mesmo. Eles ficam durante os 3 primeiros episódios, é tudo focado nos meninos, e são muito bons. O negócio é muito legal, Segundinha cantando, é um negócio que chama muita atenção mesmo. Mas em relação à atuação, acho que é muito difícil competir com a Andréa Horta, que faz a Dona Araci,
que é uma pessoa, como eu disse no começo, que sofre de bipolaridade e, ou seja, ela é dois personagens. Ela interpreta a Dona Aracy muito surtada, aquela coisa fora do comum, fora de controle, sem remédio, com as cenas até de loucura que pra gente que não entende tanto de saúde mental, então a gente fica até um pouco assustado. É muito pesado, tem algumas cenas muito pesadas. E vira a cena, ela tá lá calma, um amor de pessoa, enfim, são quase dois personagens dentro de um que ela interpreta. Eu acho que ela que vai chamar a atenção de todo mundo mesmo. É realmente surpreendente a atuação, a história da Dona Aracy também é muito pesada, como eu disse, é uma doença que não era diagnosticada, enfim, chamava coisa de louco, chamava de maluco. No primeiro episódio, o seu Mário chama ela de maluca e aí dá pra entender o que vai ser a série dali pra frente. E realmente acho que questão de interpretação, André Horta sai muito na frente porque é muito marcante a figura da Dona Aracy. E os meninos, cara, que são escolhidos, a dupla, na verdade, já os adultos, os irmãos Simas, quando eu fiquei sabendo da escolha, eu fiquei muito ressabiado, assim, falei, cara, imagina dois irmãos cariocas tendo que interpretar dois caras do interior do Paraná, que não é nem no interior, né? A gente fala Astorga, mas é no meio do mato mesmo, né? Como todo mundo que vem aqui fala, sou de tal cidade, mas na verdade eu sou do mato da cidade. E é muito surpreendente, os dois. Eu acho que o fato deles serem irmãos muda tudo. Assim, eu nunca tinha parado pra pensar antes. Depois que eu assistindo, eu falei, cara, não tem como ser tão perfeito, não tem como ser tão bom se os dois não fossem irmãos, se não tivesse uma ligação além da ligação profissional como atores e tal. Tem hora que você fala, os caras estão até parecidos. Tem alguns momentos de perfil que você fala, pô, é o perfil do Chitão e é o perfil do Chororó. Então os dois realmente surpreendem. Eu acho que quando você tem... você precisa ter, né, dois protagonistas que deem conta do recado. E os dois realmente, assim, é meio assustador. Assim, de verdade, o Chororó e o Chitão puseram as vozes, né? Preferiram colocar as vozes, refizeram, né? Tudo foi gravado de novo. Em vez da dupla ter que cantar, é meio complicado, né? Você fazer o personagem do Chitão e Chororó e ter que cantar igual os dois. Então as vozes na hora de cantar eram do Chitão e Chororó, aí os meninos dublavam, né? Os atores dublavam, mas de todo o resto eram mesmo os irmãos Simas, o Felipe e o Rodrigo, e sinceramente a gente olha mesmo com um olhar crítico, olhar de má vontade às vezes até, e realmente os caras mandaram muito bem, eles foram muito bem, é muito surpreendente. É por isso que também a série é muito boa, porque você fala, porra, é o Chitão e o Chororó, sabe? Tem o jeito de andar, alguns trejeitos, não trejeitos, algumas coisas de fala, alguns timbres que eles chegam em uma risada ou outra. Você fala, pô, o cara realmente estudou a dupla e é surpreendente. Quanto à atuação, vale a pena também conferir por isso, porque é muito boa. Existe um episódio, que é o terceiro episódio, que ele pra mim é o que tem de mais importante na série, porque ele conta, obviamente, a história do Chitão e Chororó, mas ele resume, em 40 e poucos minutos, a maior mudança que já existiu no sertanejo e que foi feita por várias pessoas juntas, mas encabeçada pelo Chitão e Chororó, por uma ideia do Chitão e Chororó, por uma briga do Chitão e Chororó, que depois se espalhou e acabou virando uma realidade na música sertaneja. Nesse episódio aparece o Geraldo Meirelles. Quem acompanha o Chitão e Chororó desde sempre sabe que eles sempre falam do Geraldo Meirelles com muito carinho, sempre. Não tem uma entrevista que eles não citam, e a série mostra o porquê disso. Realmente o Geraldo teve uma participação muito grande na carreira deles. E uma história que eles contaram aqui no canal, na entrevista que fizeram aqui no ano passado, aparece bem detalhada na série. E por que eu digo que é importante? Eles vão tocar na caravana do Geraldo Meirelles, eles conseguem entrar para a caravana, e a caravana toda é eletrificada, todos os instrumentos elétricos e tal, todo mundo barulho, sobe o Chitão e o Chororó com um violãozinho, aquela coisa acústica, e o público meio que pede para eles cantarem mais alto, porque ninguém consegue ouvir e tal, ou seja, todo mundo com guitarra, com violão elétrico, e a dupla com violãozinho. Por quê? Porque eles eram, dentro da caravana, os caipiras, né? Todo mundo ali tinha banda e os dois eram caipiras. Durante a caravana, naquela mesma viagem, eles reclamam e pedem pro Geraldo Meirelles para tocarem tudo de forma elétrica. Não, a gente quer o violão elétrico para tocar.
Na série mostra que o Geraldo Meirelles não gostou da ideia e não aprovou a ideia. Eles fizeram mesmo assim, teimaram e o público adorou. Obviamente, essa é a grande mudança que o Chitão Chororó propõe na música sertaneja. Tinha mais gente pensando nisso já, mas eles eram o que estava surgindo de novo. Ainda eram crianças mesmo, mas já tinham uma ideia de que, desse jeito não vai rolar. Assim, viola e violão não dá mais, a gente precisa mudar. E isso foi pensado quando eles estavam com 14, 15 anos. Se eu não me engano é isso. Ou seja, é antes dos anos 70. Nos anos 70 você tem principalmente o Lecoreto Robertinho querendo transformar tudo em banda. Mas o Chitão e Chororó já de antes colocaram isso no palco, já quando crianças mesmo. E ali tem uma parte importantíssima da música sertaneja. Esse episódio 3, ele tem muitos elementos que são históricos e importantes. Tem uma fala, né? O Chitão e o Chororó conversam com a Inesita durante uma caravana. Se eu não me engano, a Inesita não fazia caravana do Geraldo Meirelles, mas é uma representação que faz muito, muito sentido. A Inesita reclamando com as crianças: vocês não podem tocar coisa elétrica, não, vocês têm que preservar a raiz, têm que preservar a moda de viola, a cultura caipira. E eles não gostam muito do discurso. Esse discurso da Inesita é famosíssimo, ela usou contra várias pessoas. A Inesita peitou todo mundo, né? Todo mundo sabe da história dela também. Ela defendia, tanto faz quem estivesse na frente dela, ela brigava, já brigou com o Zé Rico, já falou mal do Zezé, já falou mal do Chitão e Chororó, peitava mesmo todo mundo e tá muito bem representado ali, porque ela sempre defendeu a tradição. E o Chitão e Chororó consumiam a tradição, mas eles queriam outra coisa. Eles queriam ser os modernosos da época, queriam ser molecada jovem, enfim, fazer sucesso para jovem. E esse episódio é fundamental para entender a mudança que aconteceria a partir dos anos 70 na música sertaneja e chegaria nos dias de hoje. Avançando nos episódios, tem duas passagens que são verdadeiras e que são muito bem retratadas e importantíssimas assim na história da dupla. Uma delas é que eles pensaram em desistir. Essa história eles já contaram várias vezes e é muito legal que ela seja mostrada, que é quando eles estão no carro e falam: não deu certo, a gente voltou do circo, o dinheiro não dava nada. Inclusive mostra a realidade de circo, né? Porque circo chovia, passava mais de semana chovendo, então não tinha dinheiro, não tinha público. Então não tinha o que fazer, não ganhava um tostão, voltava para casa de mão abanando. Eles chegaram num ponto que decidiram parar. Falou: a gente vai parar, vai vender o nosso carro e, enfim, voltar para a roça, tentar trabalho em outro lugar. E durante essa conversa de parar, eles ligam o rádio e tá tocando Tente Outra Vez, do Raul Seixas, que, já falaram várias vezes, é a música que faz com que a dupla não pare a carreira. Eles ouvem a música do Raul, que vocês lembram da música, obviamente, que apoia, né, que Tente Outra Vez, enfim, não pense que a vitória está perdida, e vai embora. E eles ouvem isso e mostra isso na série, e tem um Raul aqui, né, eu acho que vocês já perceberam, que você tá mostrando? Acho que tá. Tem o Raul Seixas que fica aqui atrás de mim em toda a entrevista. Eles contam essa história, é muito bem explorada na série, e uma outra história muito boa, que por mim ficaria até mais tempo na série, que é a história do Flávio Cavalcante, que quebrou o disco da dupla. Ele pegou o disco do Chitão e Chororó, que estava bombando, estava começando a vender muito, e ele quebra o disco do Chitão e Chororó no ar, fala que é uma porcaria, vai acabar com a tradição do Tunique Tinoco, enfim. Quebra o disco e isso deixa o Chitão e o Chororó absolutamente revoltados, o que também aconteceu. Eu já entrevistei o Chitão e o Chororó com isso. O Chororó até brinca que queria mesmo ir atrás do Flávio Cavalcante para resolver a situação pessoalmente, e imagino que, na verdade, tantos artistas tinham a mesma reação com o Flávio Cavalcante, mas é uma passagem muito importante para eles, porque chegaram lá, né? O ponto de um cara pegar em rede nacional, um cara não, né? O Flávio Cavalcante, que era um dos maiores apresentadores do país, e quebrar o disco deles é porque barulho eles estavam fazendo, e o Homero, que era empresário deles, convence a dupla de que aquilo não era tão ruim assim, sinal de que eles estavam chegando a algum lugar. Falei do nome do Homero,
não gratuitamente. O Homero foi empresário do Chitão e Chororó durante vários anos, ajudou não, né? Fazia a produção do Chitão e Chororó também, fez por vários anos, e é um personagem fundamental. Hoje mesmo eu falei com o Chororó e ele disse que eles viviam mesmo como 3 irmãos, assim, é como se o Homero fosse um terceiro elemento da dupla. Ele era jovem também, enfim, tinha as ideias muito parecidas, era um cara já estudado, era filho do Zé Béttio, somente filho do Zé Béttio, e era um cara muito inteligente, e ele ajudou o Chitão e Chororó nessa aproximação com gravadora, nessa relação com o executivo de gravadora. Enfim, você pega 2 caras que são da estrada, que só vivem cantando, para lidar com gente de grandes empresas é um problema, né, antigo da música, sempre deu problema, na verdade, e o Homero fazia esse meio de campo, foi um empresário, e ele aparece com muita importância na série também, o que é muito legal, né? São personagens que a gente ouve falar às vezes, mas que são fundamentais na história da música sertaneja. Estou tentando trazer o Homero para dar entrevista aqui. Aí, com a história avançando um pouquinho mais, aparece uma figura chamada Rosvaldo Cury, que era um dos sócios, um dos donos da Copacabana Discos, que, caso você assiste o canal bastante, você sabe quem foi o Rosvaldo Cury. Ele era pai da Ed Cury, que deu entrevista pra gente aqui. A Ed Cury, assessora de imprensa do Leonardo, assessora de imprensa do Leandro Leonardo. Lá atrás, ela era filha do seu Rosvaldo, e o seu Rosvaldo era um dos caras mais poderosos da indústria da música. No Brasil, ele e o sócio dele, o Adiel, eles aparecem na série com alguma importância, aparecem algumas vezes, porque, primeiro, a Copacabana estoura alguns discos com o Chitão e Chororó, só que nesse meio tempo que eles estão ali na Copacabana, eles descobrem aqueles rolos de gravadora antiga que falava que vendeu tanto, mas não tinha vendido tanto. Seu disco está chegando a 600 mil, na verdade na rua está quase 1 milhão já. Vários artistas já vieram aqui e disseram que a gravadora gostava de passar a perna neles, porque a maioria não entendia nada de contrato, não sabia ver contrato, planilha, nem nada. O Chitão e Chororó desconfiaram, viram que estava rolando, os números não estavam batendo. O Chororó hoje mesmo falou que aquela história é totalmente verdadeira. Eles discutiram, brigaram mesmo com o seu Rosvaldo e com o Adiel, donos da Copacabana, mas eles acabam saindo mesmo da Copacabana depois de uma briga. Se eu não me engano, depois que eles saem da Copacabana, eles vão pra Poligram, né? Que depois, hoje é Universal e tal. Mas enfim, eles fazem muito sucesso ainda na Copacabana, e a briga mesmo que resulta na saída, que envolve o seu Adiel, o seu Rosvaldo, o Homero, o Chitão e Chororó, é bem exposta na série, e é muito legal. Para quem gosta de bastidores de música, esse momento é muito legal, porque é 100% verdadeiro. Como eu disse, eu assisti praticamente 2 vezes a série. Estou com a série muito fresca na minha cabeça. Acho que você deve assistir. Acho que é além da dupla merecer uma homenagem como essa, por mais que tenha algumas histórias que possam contar contra eles, mesmo que não sejam verdadeiras, vale a pena muito assistir, porque é muito bem, embora não haja a questão de data, eles não falam, aqui é 65, aqui é 70, aqui é 80. Não tem essa obrigação de marcar tempo, né, de mostrar historicamente o que foi o que. Existe muito registro importante ali dentro. Qual é outra série que mostra o Zé do Rancho e a Mariazinha, por exemplo, que tem uma importância muito grande? Eles não são só a voz do Sandy Júnior, por exemplo. Não que isso não seja importante, claro que é. Mas o Zé do Rancho é uma figura muito importante. O Zé do Rancho e a Mariazinha aparecem em um episódio, cantam Abre a Porta Mariquinha, na versão original. São coisas que talvez com menos cuidado fossem coisas que não fossem citadas. E eu acho que rolou algum carinho na hora de mostrar a dupla, que é tão importante que acho que nem todo mundo conhece, não dão às vezes devida importância. E fiquei muito feliz quando aparece ali o Zé do Rancho e a Mariazinha, quando aparece o Saracura, que é um humorista caipira, que aparece na caravana do Geraldo Meirelles. A forma com que se trata o Geraldo Meirelles na série também, ele basicamente é um dos caras mais importantes ali de toda a história. Foi ele que sugere o nome na série ali pra ser Chitão e Chororó, e é verdade que a dupla não gosta, eles não gostam do nome Chitão e Chororó num primeiro momento, mas acabam aceitando. Então, como eu disse lá no começo, não é um documento histórico, não é um documentário, não é um livro de história sobre o Chitão e Chororó. A história deles
usada como base para uma criação artística, para algo maior, para algo de entretenimento mesmo, e que usa, obviamente, como linha a história do Chitão e Chororó. E só para dizer, eu achei corajoso o fato da série chamar As Aventuras de José e Durval, porque acaba não pegando muito o sucesso, a força do nome da dupla, porque nem todo mundo sabe que eles chamam José e Durval. Mesmo assim, eles encararam, teve um marketing muito bacana da série, né? Todo lugar que você olha tem propaganda da série, e acabou funcionando muito bem. E só lembrando que José e Durval, muita gente não conhece os nomes originais deles, mas existe a carreira em espanhol, foi lançada como José e Durval. Não sei se foi um disco ou foram mais discos, como José e Durval. Então esse nome já existiu em algum momento da carreira deles, eles usaram só nesse momento também. Como eu disse aqui, no dia 22, na sexta-feira, sai o último episódio. Vale a pena maratonar, vale a pena assistir só como entretenimento, vale a pena assistir com visão crítica, para você falar isso aqui eu gosto, aqui não, isso aqui tá certo, isso aqui não. Vale muito a pena para você relembrar figuras que não são tão lembradas assim da cultura caipira, da cultura sertaneja, que aparecem lá. Tem vários nomes da indústria da música caipira lá de trás, ainda que nunca são citados, que são citados também. A trilha sonora é bem legal também, eles variam um pouco entre músicas conhecidas do Chitão e Chororó, eles encaixam algumas músicas conhecidas, que também não tem aquela não precisa ser, essa música não existia na época. Como eu disse, não tem essa obrigação. Eles usam algumas famosas e algumas bem desconhecidas. Acho que isso é um ponto muito legal, porque mostra um trabalho muito bacana de pesquisa, que foi atrás de encaixar músicas com letras importantes em lugares importantes. Eu escolhi assistir logo antes de gravar, para conseguir falar com a série totalmente na minha cabeça e meio ainda impactado com ela. É um negócio muito legal. Eu realmente não consigo assistir a série uma por semana, por isso que eu não assisti, foi lançada uma por semana, se eu não me engano, eu não consigo mais assistir assim, então assisti numa porrada só. Valeu muito a pena. Você que assiste ao canal aqui, eu sei que a maioria que assiste ao canal é muito cri-cri quando se fala de música sertaneja. Pra gente a série também é muito legal, a gente que é chato, a série vale muito a pena. É muito bom ver a história que eles construíram, como eles saíram exatamente do nada, como eles foram peitudos em vários momentos, como eles brigaram com pessoas importantes, como eles acreditaram num estilo, acreditaram num ideal de música que não tinha nada a ver com a música da época, e conseguiram chegar lá, viraram o que viraram. E o mais incrível de tudo, que estão completando 50 anos de carreira. Na verdade, agora já são 50, quase 53, né? A comemoração seria antes, mas a pandemia atrapalhou, e agora eles estão comemorando tudo, né? Teve o DVD, com essa série agora do Globoplay, mais uma coisa, vai ter mais coisa ainda que não pode falar, mas olha, realmente foi um negócio que eu fiquei muito, muito impactado. E ainda vou voltar lá na série para ver algumas coisinhas que eu anotei aqui. Falei, não, tem que bater essa história aqui. Então, eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, assista e deixe seu comentário aqui. Não precisa aliviar não, tá? Se você não gostou, pode falar que a gente discute. Vou responder todo mundo aqui. E quem tiver informações também, que pescou alguma outra referência, eu acho que tem alguns episódios ali com referências que eu não peguei, referências de literatura, que eu fiquei olhando e falei, tem alguma coisa aqui que eu não saquei. Então, vamos destrinchar, aproveitar esse vídeo para destrinchar a série. E fica aqui meu abraço a todo mundo que trabalhou nessa série. Já pude trabalhar com material de artista, assim, é difícil, as escolhas são difíceis, a pesquisa é difícil, é muito difícil, limpar as histórias também. Então, fico muito feliz com esse sucesso, porque, além de todo mundo, os Chitão e Chororó merecem isso também. Valeu!